ensinados por Jesus. Hoje, o que Jesus ensinou a respeito da ressurreição. Mas a gente não abre a Bíblia aqui sem antes fazer uma oração. Então vamos orar para o estudo de agora? Pai de amor, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja em nosso meio, abrindo nossa mente à compreensão e o nosso coração à aceitação. Que nós possamos entender a Tua vontade para a nossa vida e que nós possamos pautar o nosso procedimento de acordo com a Tua Palavra. É o nosso desejo, é a nossa prece, é em nome de Jesus. Amém. Então pegue sua Bíblia e se junte a nós agora nesse tema. Aprender sobre a ressurreição é compreender que há esperança mesmo para a morte. Para muitos a morte é o fim de tudo, né? Mas nós que seguimos a Bíblia, que aceitamos a Bíblia como palavra de Deus, nós entendemos que a morte não é o fim. Há esperança mesmo para a morte. E essa esperança, ela só foi possível por causa da morte e da ressurreição de Jesus. Esse é um tema muito especial. Vamos começar com o Evangelho de João, no capítulo 5, versos 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então Cristo falou de duas ressurreições, a ressurreição da vida e a do juízo. Algumas versões trazem a ressurreição da condenação, que é bem próprio também. Alguns vão ressuscitar para receber a vida eterna e outros ressuscitarão para serem condenados, serem destruídos, serem mortos eternamente. Então são duas as ressurreições apresentadas por Jesus. É a vitória de Jesus sobre a morte que pode assegurar um dia a ressurreição. Cristo, quando ele ressuscitou, ele venceu a morte. E a Bíblia considera Cristo primícia dos que dormem. Assim ele é chamado na Bíblia. Quando a Bíblia usa a palavra primícia, é uma alusão aos primeiros frutos que eram colhidos lá em Israel. Todas as vezes que eles iam partir para a colheita, eles tiravam os primeiros frutos da terra e traziam isso como uma oferta ao Senhor. Esse primeiro fruto era a primícia da colheita. Agora Paulo vai chamar Cristo das primícias dos que dormem. Agora, por que ele é a primícia se na ordem cronológica ele não é o primeiro a ressuscitar? No Antigo Testamento, você tem 3 ressurreições. No Novo Testamento, o próprio Cristo ressuscitou 3 pessoas. O filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro. Jesus é primícias não na ordem cronológica, mas na ordem de importância. Porque todas as outras ressurreições dependem da ressurreição de Cristo. É por isso que ele é primícia dos que dormem. Não na ordem cronológica, mas na ordem de importância. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não haveria esperança de salvação para ninguém. É o que vai argumentar Paulo, né? Na sua carta aos Coríntios, capítulo 15. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. A fé de vocês não tem motivo. Mas se Cristo ressuscitou, nós temos esperança então de vida eterna. Agora Jesus falou que uma ressurreição vai ser para a vida e a outra para o juízo. Quando acontece a primeira, que é a ressurreição da vida? Paulo é quem explica. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então a primeira ressurreição é daqueles que morreram em Cristo. Esta é a ressurreição da vida. Quando ela acontece? No exato momento da volta de Jesus. Paulo diz aqui que vai ser dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Então a trombeta vai ser tocada. Cristo vai descer dos céus e então os mortos ressuscitarão. Então a ressurreição, ela acontece no exato momento da volta de Jesus. Quem ressuscita? Os salvos. Quais salvos? Todos os salvos. Qual foi o primeiro justo a morrer?
Abel. Abel, o primeiro justo a morrer. Então, desde Abel, o primeiro justo que morreu, até o último justo que morrer sobre a face da terra, antes da volta de Jesus, todos eles ressuscitarão no momento da volta de Cristo. Agora, como ressuscitarão? Serão os mesmos corpos que hoje nós temos, que eles tiveram, só que um corpo agora glorificado. Nós vamos ver uma explicação de Paulo mesmo a respeito disso. O corpo corruptível vai dar lugar a um corpo incorruptível e o corpo mortal vai ser substituído. O que vai acontecer com os justos que estiverem vivos? Paulo diz assim: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, e aqui aparece a palavra arrebatamento, está vendo? Nós seremos arrebatados. Quando é que acontece o arrebatamento? Na volta de Cristo. E o que significa ser arrebatado? É ser tomado. O próprio Senhor vai tomar os salvos e vai levá-los para os céus. Isso significa ser arrebatado. E nada tem a ver com arrebatamento secreto, antes da tribulação, antes da volta de Cristo. Essa visão dispensacionalista, ela não tem a aprovação da Bíblia. Só quando Cristo voltar é que os salvos serão levados para os céus. E o texto diz claramente que nós seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os mortos do verso anterior que ressuscitaram. Então os salvos se unirão aos mortos que ressuscitaram e juntos serão levados para o encontro do Senhor, aonde? Nos ares. Então Paulo está dizendo que Cristo, quando voltar, ele não pisa nessa terra. Ele vai aparecer nos céus, ele vai ficar nos ares e é os salvos que vão ao encontro dele nas nuvens. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, esta é a descrição bíblica da primeira ressurreição. Quando ela acontece? No momento exato da volta de Jesus. Um outro detalhe. Que transformação vai acontecer com todos os salvos nesse momento? Tanto mortos quanto vivos. Paulo é quem explica. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. O que quer dizer isso? Nem todos morreremos. Você percebe que a linguagem uníssona da Bíblia é que a morte é um sono? A morte é um estado de inconsciência? Nem todos dormiremos, diz Paulo, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ou seja, em questão de segundos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão de que forma? Incorruptíveis. E nós, os vivos, que vai acontecer? Seremos transformados. Aí Paulo continua. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então os nossos corpos serão glorificados. Estão lembrados do tema que estudamos sobre salvação em 3 tempos? No passado, nós fomos justificados. O que é a justificação? É a libertação da condenação do pecado, que é a morte. No presente, nós somos santificados. O que é a santificação? É a libertação do poder do pecado. O pecado não terá domínio sobre vós. Agora somos regidos por uma natureza espiritual que Cristo implantou na nossa justificação. Dia a dia estamos sendo santificados. É obra de uma vida toda. Está lembrado que a gente falou isso? E no futuro, a nossa salvação se chama glorificação. O que é isso agora? É a libertação da presença do pecado. O pecado não mais nos assediará. O pecado não mais estará presente. Nós nunca mais seremos tentados. E a propensão que hoje nós temos para o mal, ela será arrancada de nós.
O homem carnal morrerá e nós seremos perfeitos como era Adão quando saiu das mãos do Criador. Só que com a identidade que hoje nós temos. E como eu mencionei para vocês, né? Foi Cristo mesmo quem disse isso. Lá em Mateus, nós lemos aqui para vocês que um dia vamos nos assentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. As identidades serão preservadas. Vocês saberão que vocês foram um casal aqui na terra. E se por acaso um não for, vocês também saberão que não foi. Mas pastor, como vai ficar? Eu não ver no céu alguém que eu amo. Nós vamos entender isso bem quando estudarmos o tema do juízo. Eu vou guardar isso para lá. Quando estudarmos a respeito do juízo, você vai entender como é que nós vamos estar felizes nos céus, eternamente felizes, mesmo sem ver lá alguém que nós muito amávamos. Vamos guardar isso para o tema do juízo, que ainda chega. Mas essa transformação será completa. Todos os efeitos do pecado desaparecerão. Então desaparecerão todas as rugas, todos os sinais de velhice, todas as doenças, todas as imperfeições, tudo desaparecerá. Nós seremos perfeitos. E é claro que no céu nós vamos continuar o nosso desenvolvimento. Porque Adão, quando foi criado, ele foi criado passivo de desenvolvimento. E nós vamos poder, pelos séculos dos séculos, perscrutar os mistérios de Deus, conhecer todos os ramos da ciência, todos os saberes. E você imagina, né, uma eternidade pela frente, a cada tempo, de tempos em tempos, nós vamos nos tornar doutores em alguma matéria. E por toda a eternidade nós vamos estar aprendendo. Mas não é isso que acontece hoje? A pessoa passa uma vida inteira para tentar entender um único órgão do corpo e nem assim entende perfeitamente. A pessoa passa uma vida inteira para tentar entender um inseto e nem assim entende perfeitamente. Pois todos os mistérios estarão abertos perante nós na eternidade. E nós vamos crescer em conhecimento, em estatura, em sabedoria e graça. E sabe qual será a matéria que nós vamos estudar por toda a eternidade sem nunca exaurir todo o conhecimento? O plano da salvação. O mistério da morte de Cristo. Como que Deus se fez homem e morre para salvar suas criaturas. Este será um tema que os salvos estudarão por toda a eternidade. E mesmo a eternidade não vai esgotar todos os mistérios envolvidos no plano de Deus de salvar o homem. É por isso que a Bíblia fala que esse mistério é o mistério dos concílios eternos, onde a divindade se reuniu para estudar o que faria para resolver o problema do pecado. Adilson? Desculpa se for uma pergunta muito boba, mas aparece. Lá no Éden, estava tudo perfeito o plano e surgiu a serpente. Nós temos essa garantia que não surgirá novamente uma serpente lá? Nós temos essa garantia, né? A palavra de Deus declara, o profeta, eu acho que Malaquias ou Naum, onde diz que o mal não se levantará segunda vez. O mal não vai se levantar segunda vez. E qual será a maior prova de que o mal não vai se levantar? A história de 6.000 anos de pecado do planeta Terra. Então todos os salvos terão consciência do que a humanidade passou por 6.000 anos. Todos os salvos saberão dos milhares que se perderam e foram destruídos por haverem não aceito o convite da salvação ou se rebelado contra Deus. Então essa amarga experiência que hoje a gente vive será a maior prova de que o mal não vai se levantar segunda vez. Esmeralda? Então, pastor, assim, só falando que nós vamos ser expert, né? Na vida de Deus, no plano de Deus, no plano da salvação, né? De tudo. E nos mistérios do macrocosmo, do microcosmo, estudar tudo que há nesse universo. E essa gama de aprendizado, não seria também Deus usar o povo dele? Não seria o quê? Deus usar o povo, né? O povo cristão, o povo que foi
morar, né, na Nova Jerusalém. Usar com o propósito também de levar a palavra, porque muitos falam, eu estou falando assim que eu já ouvi, que tem outros planetas. Será que não teria vida nesses planetas? Né? E também não seria o caso de nós estarmos a serviço do Pai? Para evangelizar, para levar essa palavra? Porque é tanto aprendizado para, né, a gente ficar só para a gente, só para nós. A Bíblia declara que, de fato, né, quando Deus cria no princípio os céus e a terra, a nossa terra era sem forma e vazia, né? Ela é caótica. A gente hoje sabe que no nosso sistema solar, pelo menos são 9, né? 9 os planetas do nosso sistema solar. Existem outros planetas. Agora, existem outros planetas habitados? A gente não sabe, certo? E se são habitados por quem? O que nós entendemos é que o planeta Terra é o único planeta do universo onde o pecado surgiu, onde tem a história do pecado. Então, nós não temos o conhecimento de que em outros planetas você tenha pessoas ou outros seres que se rebelaram contra Deus. Isso é tudo conjectura de alguém, de uma mente bem fértil. Então, nós não vamos, os salvos, ter a missão de evangelizar, até porque não tem nada a ser evangelizado, segundo a revelação da palavra. E que muitos também usam os aliens, né, as aparições, essas coisas. Aí fica a dúvida, eu creio que essa dúvida, assim, eu já ouvi muitos perguntarem, falarem, né, para o senhor dar uma explicação à luz da palavra, né, à luz da Bíblia. A Bíblia não fala em extraterrestre, não tem nada de extraterrestre, de alienígenas. Isso aí são conjecturas, né, de mente férteis do ser humano. E a gente, infelizmente, a humanidade gasta até rios de dinheiro com essas questões, enquanto que não pode socorrer um pobre que não tem o que comer aqui nas ruas de São Paulo. A nossa triste, vida, né? A nossa terra, né? A nossa realidade já é triste e o povo está aqui tentando fazer casa em Marte. Em Marte, vamos para... Então é a discrepância, né, do ser humano entre a nossa realidade e essas visões, né, que a gente tem por aí. Bom, vamos continuar aqui o tema. Os salvos então ressurgirão glorificados. Todos os mortos ressuscitarão, já transformados no eterno vigor da juventude. É isso que a ressurreição vai prover. Agora, quando vai ocorrer então a segunda ressurreição? Se a primeira acontece na volta de Cristo, quando acontece a segunda? Apocalipse capítulo 20, verso 5 diz: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, que é a dos salvos, né? Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele por quanto tempo? 1000 anos. Então, esse reinado de 1000 anos será nos céus. Os salvos serão levados por Cristo para os céus, aonde Cristo preparou lugar, mansões, e lá os salvos viverão por 1000 anos. Enquanto os salvos estão com Cristo reinando nos céus por 1000 anos, a terra permanecerá caótica. Tudo será destruído no momento da volta de Cristo. Então, quando Cristo volta, todas as obras que nós hoje conhecemos serão destruídas. A Bíblia fala de que os montes e ilhas moverão de seus lugares. A Bíblia fala de terremotos, de maremotos. Então, tudo será destruído. E essa terra caótica, totalmente destruída, será a habitação de Satanás e seus anjos por um espaço de 1000 anos. Aqui a Bíblia chama da prisão de Satanás. Dê uma olhadinha comigo em Apocalipse, capítulo 21. E olha, capítulo 20. E olha o que diz o Apocalipse a respeito da prisão de Satanás. Apocalipse, capítulo 20, versículo 1. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por quanto tempo? 1000 anos. Versículo 3, lançou no abismo,
fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto, mais o quê? Pouco tempo. Então, quando Cristo volta, os salvos que estão mortos ressuscitam, os salvos que estão vivos são transformados num abrir e fechar de olhos, eles vão para os céus e o diabo é aprisionado. Esse anjo com a grande corrente, claro que não é um anjo literal, é uma figura simbólica. Ou seja, é o poder de Deus aprisionando Satanás por 1000 anos. E essa terra será a prisão dele. Agora, por que ele vai estar preso? Não é uma prisão literal, é uma prisão circunstancial. Porque os salvos foram para os céus e todos os ímpios estão mortos. Não tem ninguém mais para ele tentar. Então é nesse aspecto que ele vai estar preso. Agora, depois de 1000 anos, ele vai ser solto. E por que ele vai ser solto? Porque acontece a segunda ressurreição. Então, quando acontece a segunda ressurreição, mais uma vez tem pessoas a quem o diabo vai iludir, vai enganar mais uma vez. E nós vamos continuar entendendo a história. Daniele? Pastor, se Satanás vai estar na terra, aí ele vai ser solto para onde? Ele está preso na terra? Ele vai ficar na terra, né? Ele continua por na 1000 terra. anos. Por 1000 anos aqui na terra. Sim. Certo? O que é a soltura dele? É a ressurreição dos ímpios. Aí ele continua na terra, só que com poder sobre os ímpios que ressuscitaram. Sobre os ímpios. Aí o Apocalipse mesmo vai continuar a descrição. Olha o que diz aí o versículo 7 do capítulo 20. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Que nações são essas que ele vai seduzir agora? São os ímpios que estiveram mortos por 1000 anos e foram ressuscitados na segunda ressurreição. Olha o que diz o verso 5, nós já lemos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Completados os 1000 anos, eles ressuscitam e o diabo está solto, porque ele agora tem mais uma vez a quem tentar. É como um pedreiro que está construindo uma casa. No dia que chove, ele diz assim: eu estou de mãos e pés atados. É uma figura de linguagem. Ele não pode colocar uma lajota sobre outra debaixo de chuva. Então, é uma questão circunstancial. A prisão de Satanás é circunstancial, porque não tem ninguém para tentar. Ressuscitam os ímpios, acabou a prisão. Ele está solto para enganar, e é isso que ele vai fazer, de acordo com o Apocalipse, mais uma vez. E no verso 2 e 3 que diz assim: ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Aí no 3 diz onde foi. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então, solto do abismo selado. Que seria o Hades. Esse abismo... Não existe inferno, então? Não existe inferno. A palavra Hades, Sheol ou Geena, que são as 3 palavras gregas que em algumas versões se traduz por inferno, também é traduzido em algumas versões da Bíblia por sepultura. E esta é a melhor tradução. Então, inferno na Bíblia é a sepultura. Por isso, quando as pessoas morrem, vão para o Geena, vão para o Sheol, vão para a sepultura. E da sepultura elas poderão voltar. Então, na Bíblia você não tem um inferno, um local geográfico onde o fogo arde eternamente. Não tem isso. Fogo eterno na Bíblia é eterno nas consequências, não na duração. A palavra abismo, onde o diabo é preso, do grego abyssos, significa a terra. E a terra é chamada de abismo. Então, essa mesma palavra aparece várias vezes na Bíblia para o planeta Terra. Então, ele vai estar preso no abismo, que é o próprio planeta Terra. Ele não vai ser levado para outro local. Então, é uma figura de linguagem, o anjo descendo com a corrente, aprisionando Satanás.
É uma figura de linguagem. E o abismo aqui é uma alusão à própria terra. Aqui ele vai ficar. Se você for para o livro do profeta Jeremias, no capítulo 4, dê uma olhadinha e a gente consegue ampliar um pouco essa visão. Olha Jeremias capítulo 4, a partir do verso 23. Jeremias 4, 23, página 509. Olhei para a terra, e ela sem forma e vazia. Aqui está uma descrição do que é um abismo. Para os céus, e não tinha luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Esta é uma visão profética de Jeremias, que se estende para esse tempo do milênio. A terra ficará totalmente caótica e vazia. A aplicação primária do texto tem a ver com a invasão de Jerusalém pelos babilônicos. E a aplicação secundária tem a ver com esse estado caótico da terra durante os 1000 anos. Nós vamos para o intervalo e assim que voltarmos, vamos continuar aprendendo mais a respeito das ressurreições. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, nosso último bloco, hoje falando a respeito das ressurreições. Vimos até aqui que Jesus falou de 2 ressurreições, a primeira é a dos salvos, que acontece na volta dele, e a segunda é a dos ímpios, que acontece somente 1000 anos depois. Nesse período de 1000 anos, os salvos estarão no céu, reinando com Cristo, e o diabo estará preso nessa terra. O que significa essa prisão? É uma prisão circunstancial, porque os ímpios estão mortos, não há ninguém mais para ele tentar. Mas passados os 1000 anos, nós teremos então a ressurreição dos ímpios. Com isso, o diabo será solto. E o que vai acontecer? Bom, são cenas que agora vamos estudar. Antes, porém, tínhamos aqui Tiesa. Pastor, de acordo com a Bíblia, por exemplo, os ímpios serão queimados, mas eles serão queimados e mortos de acordo com o que cada um fez? Alguns morrerão antes, outros demorarão mais tempo para morrer? Nós entendemos de que todo pecado será punido e haverá graus de punição. Jesus fez referência a isso, né, no seu ministério. Então, um castigo será maior para o maior pecador. E a gente entende que o último a ser completamente destruído será o próprio Satanás, porque ele não só é o originador do pecado, como ele induziu as pessoas ao pecado. Então a gente entende que uns sofrerão menos e outros mais, mas todos serão exterminados. E esse fogo eterno que exterminará os ímpios, ele se extinguirá. É por isso que o profeta disse que não vai ficar nem raiz e nem ramo, mas exterminado tudo, acabou-se o fogo. Cíntia? O período antes do milênio, né, que é a grande tribulação que vai ter. Será que serviria para, por exemplo, os judeus que ainda não acreditam em Cristo? Que eles veriam sinais e poderiam acreditar para ter a salvação? O período da grande tribulação, ele situa-se num momento em que não há mais chance de salvação. Então nós não podemos crer que a grande tribulação vai ser uma ferramenta de resgate da parte de Deus. Não é isso. Você quer ver uma coisa? Dê uma olhadinha no livro do profeta Daniel, no capítulo 12. Está aí na página 600 ou 598. Página 598 da Bíblia que estamos usando aqui. Olha Daniel capítulo 12, no primeiro verso. Página 598. Você em casa aí também pegue sua Bíblia, vamos estudar juntos o tema, Daniel capítulo 12, verso 1. Olha o que diz o profeta. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo.
todo aquele que for achado inscrito aonde? No livro. Então, veja, Daniel está falando que nesse tempo vai se levantar Miguel. Quem é Miguel em Daniel? É o próprio Cristo, é um título de Cristo. Se ele vai se levantar, é porque em algum momento ele se assentou. E em Daniel capítulo 7, você tem Cristo entrando no santuário e se assentando. Olha aí o que diz o capítulo 7, para a gente entender bem o assunto. Daniel capítulo 7, dê uma olhadinha a partir do versículo 9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos. O ancião de dias, o quê? Se assentou. A sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como pura lã, o seu trono eram chamas de fogo, as suas rodas eram fogo ardente. Versículo 10. Um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares e milhares o serviam, miríades e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se o quê? Os livros. Então, no capítulo 7, você tem uma cena de juízo. O ancião de dias se assenta e começa o julgamento. No capítulo 12, ele se levanta, termina o julgamento e começa a grande tribulação. Então, quando Cristo ascendeu aos céus, ele foi para o santuário celestial. E lá nesse santuário, Cristo iria ministrar como sacerdote e como sumo sacerdote. A obra dele no santuário é uma obra intercessora. É por isso que João escreveu: filhinhos meus, essas coisas eu escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, nós temos o quê? Um advogado junto ao Pai, no santuário. Então, quando Cristo entra no santuário, ele entra para ministrar a favor do povo de Deus. Quando terminar esta obra no santuário, ele vai sair do santuário. Quando ele sai do santuário, não há mais oportunidade de salvação. E então a grande tribulação só começa quando ele sai do santuário. Agora vá para Apocalipse capítulo 15 e olha como que o Apocalipse complementa aquilo que Daniel está ensinando. Apocalipse capítulo 15, dê uma olhadinha no versículo 8. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário. O santuário está o que agora? Vazio. Ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem o quê? Os 7 flagelos, que são as 7 pragas. Então a cronologia é assim: Cristo está no santuário, ele é nosso mediador. Terminou a obra de mediação, terminou o trabalho dele como advogado. Ele vai tirar as vestes sacerdotais e colocar as vestes reais. Para quê? Para vir à terra buscar os salvos. Quando ele sai do santuário, o santuário se enche de fumaça, como acabamos de ler. Ninguém mais pode penetrar no santuário. Não há mais mediador. E se não há mediador, não há salvação. Aí cumpre-se Apocalipse 22:11. Quem é santo, continue na prática da santidade. Quem é ímpio, continue sendo ímpio. Então quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Jesus sai do santuário e o que acontece? Ele enche a taça de 7 anjos e ele ordena: vão e derramem sobre a terra as 7 taças, que são as 7 pragas. Então a grande tribulação, ela só acontece depois que Jesus deixa o santuário. As 7 pragas fazem parte da grande tribulação. Só que a grande tribulação é, para o ímpio, a queda das pragas e a sua destruição. Muitos morrerão nas pragas e quem sobreviver às pragas vai morrer no dia que Jesus voltar. Para os salvos, a grande tribulação é a incerteza de estar salvo, é a fuga do perigo que ele vai sofrer, porque os inimigos de Deus vão querer matar os salvos. Apocalipse 13 fala de um decreto de morte que vai ser expedido contra eles.
Então, isto é grande tribulação. Só que nesse momento, os salvos já estão salvos e os perdidos já estão perdidos. Então, não existe essa história de uma grande tribulação para dar uma segunda chance para alguém ou para converter alguém. No calendário profético, isso não se enquadra. Esmeralda. Então, pastor, no caso assim, quando ele fala da mulher dando a vida, né? Dando a luz, né? E o dragão querendo matar a criança que nascer. Quando ela corre, se esconde lá no deserto. No deserto. É o povo de Deus que é salvo, está perseguido, mas Deus dá o escape. No caso, assim, vai se esconder, né? Sim, não. Só que esse texto que você está falando, que é Apocalipse 12, não se refere à grande tribulação. Entendeu? Se você olhar para o capítulo 12 de Apocalipse, que é o tema da mulher e o dragão, a primeira cena é a seguinte: a mulher estava grávida para dar à luz a um filho. E o dragão parou diante da mulher para devorar o filho quando ele nascesse. Quem é esse filho que nasceu da mulher? É Cristo. E quando é que o dragão, o diabo, tentou destruir Jesus? Assim que ele nasceu, através do decreto de Herodes, que mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Então aqui em Apocalipse 12, você não tem uma profecia, você tem um relato histórico. Porque o Apocalipse foi escrito perto do ano 100. E Jesus nasceu lá no início da era cristã. Então o Apocalipse não está profetizando, ele está fazendo alusão ao evento do passado. O menino nasceu, o dragão quis devorá-lo, mas aí ele não consegue. Como ele não consegue destruir o filho, a ira do dragão se volta contra a mulher. Quem é a mulher? É a igreja. E por quanto tempo o dragão vai perseguir a mulher? O Apocalipse 12 diz por quanto tempo. Olha aqui o versículo 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustente durante quanto tempo? 1260 dias. Esses 1260 dias representam profeticamente 1260 anos. Isso não é grande tribulação, isso aqui é a Idade Média. Então, na Idade Média, o dragão, o diabo, perseguiu a igreja por 12 séculos. Agora no verso 17, você tem mais uma vez o dragão irado, e diz aqui que o dragão irou-se contra a mulher novamente e foi pelejar contra quem? Com os restantes da sua descendência. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então, a perseguição do dragão à mulher, ela aconteceu na Idade Média por 12 séculos e ela volta agora no tempo do fim a essa perseguição. Então, a grande tribulação não é a mulher gerando filho, nem os 12 séculos. Parte dela é agora esse remanescente que no tempo do fim vai ser perseguido pelo diabo mais uma vez. E por que eles vão ser perseguidos? Porque eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aqui, Daniele. Pastor, a respeito da segunda chance, não é? Para que sejam salvos, todos os santos estarão nesse momento aqui do milênio que é solto Satanás. Todos eles estarão no céu. No céu. Mas assim, como é que a gente pode interpretar a passagem que diz no 20, verso 9? Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos. Então teriam santos na terra. E, aí não é a mesma coisa, aí é outra coisa. E a cidade querida, porque se interpretarmos como sendo a cidade, não é? Que desce, aí teria a cidade, mas tem também o acampamento dos santos. Não é acampamento dos santos, a cidade. É o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então tem duas questões aí. A cidade querida, que é aquela que desce, mas também tem o acampamento dos santos. Quem são esses santos que estão no acampamento e serão tentados por Satanás depois de solto? A resposta que a gente tem para isso é que o Apocalipse ele foi escrito
de uma forma como nós chamamos de flashback. O que é um flashback? É quando você vai para o passado e volta para o presente. Você fica no tempo. Por exemplo, se você for para o capítulo Apocalipse, nós lemos agora no capítulo 15, nós já estamos tratando aqui de Jesus deixando o santuário. E as pragas são derramadas no capítulo 16. Mas se você continua para o capítulo 17, vai voltar agora para o julgamento da meretriz. Então o Apocalipse, ele vai e volta no tempo. Se você for para o capítulo 2 e 3, o capítulo 2 e 3 começa no ano 31 com a igreja de Éfeso e vai até o tempo do fim com a igreja de Laodiceia. Aí você vai para o capítulo 6, você volta de novo para o primeiro século, quando os selos começam a se abrir. Então o Apocalipse é assim, são flashbacks. Ele vai e volta no tempo, e João é levado nesse tempo. Então, em Apocalipse capítulo 21, verso 9, João contempla a cidade santa descendo dos céus. Agora, em que momento essa cidade santa desce dos céus? Ela desce dos céus após o milênio. Porque o capítulo 20 diz que eles foram para os céus, os salvos, e eles viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Agora, no capítulo 21, verso 9, diz que a cidade santa desce dos céus. Então, quando a cidade santa desce dos céus, a gente entende que acampamento dos santos e a cidade querida é o ajuntamento dos salvos pós-milênio. Porque durante o milênio, o diabo vai estar preso à terra e a terra vai ser um abismo, não habitado. Nós não temos nenhum texto na Bíblia que diga que durante o milênio vai haver salvo na terra, porque os salvos vão estar no céu. E nós vamos ver no tema do juízo que uma das coisas que os salvos farão durante o milênio lá nos céus será julgar. Paulo diz, né? Vocês não sabem que nós haveremos de julgar até os anjos? Então nós vamos estar julgando nos céus. Então não há nenhum texto na Bíblia que fale de vida de salvo na terra durante o milênio. Mas se a cidade santa desce depois do milênio, e ela pousa na terra, e ela vem com os salvos, então a expressão acampamento dos santos e cidade querida é uma alusão a todos os salvos que desceram. Agora, se eles sairão da cidade e vão ter um tipo de acampamento fora da cidade, a gente não sabe. Ou pode ser uma expressão para o ajuntamento dos salvos em algum local da terra nesse momento. E se nós formos para o profeta Zacarias, dá a entender que a cidade santa, quando descer, ela vai descer sobre o Monte das Oliveiras. Essa é a visão do profeta Zacarias. Ele diz que o Monte das Oliveiras vai se abrir em dois, formando um grande vale, e ali pousará a cidade de Deus. Então você tem um período de milênio sem salvo na terra, porque eles estão nos céus, e a expressão acampamento dos santos e cidade querida seria então uma alusão aos salvos que desceram com Cristo pós 1000 anos no céu. Ok? Fernanda. Pastor, você falou que a grande tribulação, quando acontecer, já está decidido quem se perdeu ou quem é justo. Isso. Mas que os justos vão sofrer porque não sabem que estão salvos. Mas também não podem fazer nada para controlar isso, para decidir, eu vou ser salvo, eu quero ser salvo nesse momento. Porque, assim, o que é a preocupação? Eles falam de uma marca, a marca da besta, né? E eu imagino que essa grande tribulação, quando acontecer, vai acontecer essa marca. Não. Cronologicamente, a marca da besta, ela acontece antes de Jesus deixar o santuário. Quando a marca da besta chegar, e nós vamos estudar esse tema ainda aqui nas próximas semanas, quando chegar a marca da besta, você vai ter 2 sinais no Apocalipse. A marca da besta e o selo de Deus. Então, quem estiver vivo nesse tempo que precede a volta de Cristo, ele vai receber um selo. Ou ele é selado por Deus,
ou ele é selado pela besta, que é a marca do inimigo, né? Do próprio Satanás. Então todo mundo vai ser selado. Só que nesse momento ainda há oportunidade de salvação. Porque veja, se você olhar para Apocalipse capítulo 14, no versículo 9 em diante, olha o que diz o anjo aqui, Apocalipse 14, 9. Seguiu-se a esses outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então é uma advertência. Se alguém adora a besta, vai ser destruído. Mas nesse momento, as pessoas ouvirão essa mensagem e poderão não adorar a besta. Certo? Então ainda há oportunidade de salvação. Então a marca da besta, quando ela acontece, as pessoas ainda podem escolher adorar o Cordeiro e não a besta. Elas podem ser salvas. Terminado esse anúncio, que é a última mensagem, o terceiro anjo, é a última mensagem de Deus. Terminado esse anúncio, agora cada um fez a sua escolha, Jesus sai do santuário e então começam a cair as pragas e aí vem a grande tribulação. Então, durante a marca da besta, há oportunidade de salvação. Todo mundo fez a sua escolha. Quando o último ser humano fez a sua escolha, Jesus terminou o seu trabalho no santuário. É por isso que ele sai do santuário. Todo mundo fez a sua escolha. Quem quis ser salvo e quem não quis. Então ele sai do santuário, começa a tribulação. Certo, então a gente vai saber que aquilo é uma marca do mal. Claro. Então não é uma coisa assim que... velada. Que os justos podem se enganar, nada disso. Todos saberão claramente e todos terão a oportunidade de decidir quando isso acontecer. Agora, a grande tribulação é comparado na Bíblia, né, à angústia de Jacó. É comparado lá, né? Há esse paralelo. O profeta Jeremias fala desse paralelo no capítulo 30. Então, por que os salvos vão passar pela tribulação? Eles não sabem que eles estão salvos, eles não têm certeza do bem-estar dos queridos, assim como Jacó não teve, e eles estão fugindo para não serem mortos, como Jacó temia que Esaú matasse. É por isso que o paralelo que Jeremias 30 coloca é a angústia de Jacó em Gênesis com a angústia dos salvos agora no tempo do fim. Daniele? Pastor, em relação ao selo que o senhor falou, nós sabemos que aqueles que seguem a besta vai ter uma marca na mão e na testa, na face, né, na fronte. Ainda que essa marca não seja algo visível, é um símbolo que é dado. Então a marca, o sinal que é recebido na mão ou na fronte, não é nada visível. Tem a ver com a aceitação consciente daquilo que a besta está pregando. Certo. E o selo dos que estão salvos? É a mesma coisa. O selo de Deus não é uma marca visível, mas é sinal de que eles foram selados. Na Bíblia, o selo tem duas funções. Ele sela para distinguir o proprietário e ele sela para proteger. A dos salvos seria onde? Não, eles são selados também na fronte. Ah, porque quer dizer consciência. Consciência, exatamente. É isso. Apocalipse 7 vai dizer assim: passa pela terra e sela na fronte os servos do nosso Deus. Então o selo é aplicado. Vai ser literal. A gente não vai ser literal. Colocando chip na mão direita nem na testa. Não vai ter isso não, né? Não. Porque eu não sabia da questão do selo do cristão. Né? E eu tinha visto no Testemunhos Seletos de Ellen White. Eu dei uma lida e ela fala do selo na testa do cristão. É isso aí. E eu fiquei confusa. Então, como é que você vai identificar quem serve a Deus e quem serve ao inimigo? Mas não cabe a você identificar, é Deus que vai identificar. Essa identificação ela vai se dar pela lealdade aos princípios da palavra de Deus. Então, é por essa lealdade que ela vai se dar. Você vai identificar. Exatamente. Não vai ter literalmente um chip embaixo da... Agora, pode ser que aconteça alguma coisa nesse tipo, e vamos estudar um pouco mais à frente, porque haverá também a questão de poder comprar ou vender nessa ocasião, e pode ser que haja alguma coisa para identificar quem pode comprar e quem não pode comprar. Mas nós voltaremos a esse tema mais à frente.
Você percebe então que Jesus ensinou a respeito do tema das ressurreições? 1000 anos separam a primeira da segunda ressurreição. E após o milênio, nós já lemos aqui, Satanás será solto, sairá a seduzir as nações, e quando eles marcharem pela superfície da terra para atacarem os salvos, a cidade santa que desceu dos céus, olha o que diz o texto aqui, olha, marcharam pela superfície, eles marcham depois da ressurreição, e eles marcham para sitiar o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então, o fogo que desce do céu vai matar todos os ímpios, os anjos maus e o próprio Satanás. E esse mesmo fogo que vai destruir todo o mal, ele vai criar um novo céu e uma nova terra. Então, quando João viu um novo céu e uma nova terra, ele está falando agora do fogo que purificou o planeta e agora voltaremos a ser, o planeta voltará a ser como era o Jardim do Éden. Por isso, eu e você, meus amigos, precisamos nos preparar para isso. Nós vamos ouvir uma música agora. E enquanto ouvirmos, eu queria convidar você a se preparar para esses eventos e a crer que Jesus tem o poder de nos salvar e nos libertar da condenação eterna. Pense nisso. Tapeceiro, grande artista, vai fazendo seu trabalho, incansável, paciente no seu tapeceiro, não se engana, sabe o fim desde o começo, traça voltas, 1000 desvios, sem perder minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, pra honra e glória do tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina
final desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. O tapeceiro. Pastor Jairo, amigos queridos, a profecia é clara em apresentar para nós um futuro glorioso para aqueles que se colocam nas mãos de Deus. Por outro lado, apresenta-se também o destino de todos aqueles que não aceitarem o plano da salvação. Não é isso que a Bíblia declara desde o Antigo Testamento, quando Deus diz: eis que põe diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Eu e você temos um céu a alcançar. Temos uma cidade santa nos aguardando. E mesmo que morramos essa primeira morte, a promessa de Cristo para mim e para você é que nós seremos ressuscitados no último dia. Que essa palavra enche o seu coração de esperança e confiança na direção de Deus sobre a sua vida. Vamos orar por isso? Pai de amor, obrigado por tuas promessas. Obrigado por conhecermos através de tua palavra as coisas que em breve terão lugar. Que nós possamos nos apegar mais e mais à tua palavra. Que a nossa vida esteja completamente em tuas mãos e que o Senhor nos guie através dos eventos finais da história desse mundo. Abençoe os amigos que aqui estão e aqueles que nos assistiram também em casa. Que a tua bênção esteja sobre todos nós e que nós sejamos preparados pelo teu Espírito para o glorioso dia da tua volta. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém.